A chuva caía com força naquela noite. O vento soprava impiedoso e os trovões rasgavam o silêncio da madrugada como se o próprio céu gritasse. No banco de couro de um carro importado, Jorge Meneses, 52 anos, empresário milionário, olhava fixamente para a estrada molhada. A cada gota que batia no para-brisa, ele apertava mais o volante, como se quisesse controlar não só o carro, mas o destino que começava a escapar por entre os dedos. Nos últimos dias, Jorge parecia estar em guerra com o mundo. Uma fusão de empresas fracassada, uma traição dentro do próprio conselho. E a esposa que, cansada da frieza dele, decidira ir embora. Aquele homem que sempre se orgulhara de nunca precisar de ninguém, agora se via cercado apenas pelo vazio. Mas o orgulho ainda o guiava. Mesmo ferido, Jorge não aceitava a fraqueza. Pisou mais fundo no acelerador. O carro cortava a chuva com violência, como se ele tentasse fugir dos próprios erros. De repente, um raio iluminou a estrada por um segundo, o suficiente para revelar uma curva fechada à frente. Jorge tentou frear, mas os pneus perderam o contato com o asfalto. O carro derrapou, girou e, em questão de segundos, desceu pelo barranco, capotando até parar com um capô amassado e o motor fumegando. O silêncio veio logo depois. Um silêncio estranho, pesado, como se o tempo tivesse parado. Apenas o som da chuva e o gotejar constante dentro do carro quebravam o vazio. Jorge tentou se mover, mas a dor era intensa. O sangue escorria da testa e misturava-se à água da chuva que invadia o carro. Tentou abrir a porta, mas ela estava travada. Foi então que sentiu algo diferente. Um toque na janela. Uma figura surgiu na escuridão. Um homem curvado, com uma capa simples de plástico, encharcada, o rosto cansado, a barba grisalha, as mãos tremendo. Era um idoso. Ei, o senhor está bem? Perguntou a voz rouca, quase engolida pelo barulho da tempestade. Jorge tentou responder, mas apenas um gemido saiu. O idoso não esperou. Forçou a porta com o ombro. 1, 2, 3 vezes, até que ela cedeu. Ajudou Jorge a sair, apoiando-o com dificuldade, quase escorregando na lama. Cada passo era uma luta. Quando chegaram à beira da estrada, o velho tirou o casaco e cobriu o corpo ferido do empresário. Jorge olhou para ele, atordoado. Quem é o senhor? Murmurou com dificuldade. O idoso apenas respondeu. Alguém que sabe o valor de uma vida. O homem simples pegou o celular velho. Tentou ligar para ajuda, mas não havia sinal. Sem hesitar, caminhou pela estrada em busca de socorro. Deixando Jorge encostado em uma árvore, protegido por uma lona improvisada, foram os minutos mais longos da vida do milionário. Pela primeira vez, ele não mandava, não controlava, não comprava nada. Pela primeira vez, dependia de alguém. Cerca de 20 minutos depois, as luzes de um carro se aproximaram. Um caminhoneiro, alertado pelo idoso, parou e levou os dois até o hospital mais próximo. Durante o trajeto, Jorge desmaiou. Quando acordou, já estava em uma cama branca, com um soro no braço. Perguntou pelo homem que o salvara, mas ninguém soube responder. Os enfermeiros disseram que ele havia desaparecido antes mesmo de dar o próprio nome. Aquele gesto, tão simples e tão improvável, começou a corroer algo dentro de Jorge. Um sentimento que ele não sentia havia muito tempo. Gratidão. Nos dias seguintes, mesmo em recuperação, ele contratou pessoas para encontrar o idoso misterioso. Mas nada. Nenhum registro, nenhuma pista. Era como se o homem tivesse surgido apenas para salvá-lo e depois sumido no ar. Jorge começou a se perguntar se tudo aquilo havia realmente acontecido ou se fora apenas um delírio causado pela dor e pela chuva. Mas lá no fundo, algo dizia que aquele encontro não fora por acaso. E que talvez sua vida nunca mais fosse a mesma. Se essa história já te tocou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que existem encontros que mudam o destino de uma pessoa? Cada comentário e compartilhamento ajuda a espalhar histórias que lembram o mundo do poder do bem e da compaixão. Foram dias difíceis para Jorge.
O corpo se recuperava lentamente, mas o que doía de verdade não eram os ossos, era o ego. Acostumado a controlar tudo e todos, ele agora dependia de enfermeiros para se levantar, de médicos para caminhar e de remédios para dormir. Pela primeira vez em 52 anos, o homem mais poderoso de seu círculo sentia o sabor amargo da impotência. Mas havia algo diferente dessa vez. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto cansado daquele idoso, as mãos trêmulas tentando forçar a porta, a voz rouca perguntando se ele estava bem. E, principalmente, a frase que não saía da cabeça: alguém que sabe o valor de uma vida. Jorge se perguntava o tempo todo o que aquilo queria dizer. E por que aquele homem, pobre e simples, se arriscara tanto por alguém que ele nem conhecia? No terceiro dia de internação, pediu a seu motorista que investigasse a região onde o acidente havia acontecido. Queria encontrar o velho a qualquer custo, mas ninguém sabia de nada. Nenhuma câmera de segurança, nenhum registro de socorro, nada. Era como se o homem tivesse surgido do nada e voltado para o nada. Quando recebeu alta, Jorge voltou para sua cobertura no alto da Avenida Paulista. A mesma vista de sempre, o mesmo luxo, o mesmo silêncio. Mas agora, aquele silêncio parecia gritar. Os vinhos caros não tinham mais gosto. As obras de arte pareciam frias. E o telefone, antes sempre cheio de chamadas e reuniões, agora estava mudo. Ele tentava retomar a rotina, mas algo dentro dele já não cabia mais na velha vida. Começou a perceber o quanto havia se afastado das pessoas. Os funcionários da empresa o temiam. A família o evitava. E os poucos amigos que restavam só apareciam quando precisavam de algo. Uma noite, Jorge foi até o espelho e quase não reconheceu o homem que via olheiras fundas, rosto cansado, olhar vazio. Pela primeira vez se perguntou: valeu a pena? Foi então que tomou uma decisão. Iria encontrar aquele idoso, nem que fosse a última coisa que fizesse. Não por curiosidade, mas por necessidade. Precisava entender por que um desconhecido havia se importado tanto. No dia seguinte, foi até o local do acidente. A estrada ainda mostrava marcas de pneus, e parte do barranco estava destruída. O carro já havia sido recolhido, mas Jorge caminhava lentamente, observando cada detalhe, tentando encontrar alguma pista. Foi quando viu, entre as pedras, algo pequeno brilhando. Ajoelhou-se e puxou com cuidado. Era um pingente de madeira, esculpido à mão, com a inscrição quase apagada: a fé não se compra, se vive. Jorge fechou a mão sobre o pingente e sentiu algo que há muito tempo não sentia. Arrepio. Aquele objeto simples carregava uma força estranha, como se dissesse algo que ele ainda não estava pronto para entender. De volta ao carro, olhou para o pingente mais uma vez. Por algum motivo, não conseguiu deixá-lo de lado. Guardou no bolso e, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu uma espécie de paz, frágil, mas real. Nos dias seguintes, começou a sonhar com o idoso. No sonho, o homem não dizia nada, apenas olhava para ele e sorria. Era um sorriso calmo, quase paternal. Quando Jorge acordava, sentia o coração bater mais forte, como se uma mensagem estivesse tentando atravessar o silêncio. Certo dia, o motorista dele trouxe uma notícia. Senhor, um dos moradores daquela região comentou sobre um senhor que vive sozinho num sítio abandonado, a uns 10 quilômetros dali. Jorge, sem hesitar, respondeu: quero que me leve até lá. Agora, o caminho era estreito e cheio de lama. As árvores formavam um túnel natural, e o som do vento parecia sussurrar histórias antigas. Quando o carro parou, Jorge desceu devagar. À frente, uma casa simples, de madeira, com uma luz fraca na janela. Ele respirou fundo, apertou o pingente no bolso e caminhou até a porta. Antes de bater, ouviu uma voz calma: lá de dentro, pode entrar. Jorge, eu estava te esperando. O coração do milionário gelou. Como aquele homem sabia seu nome e por que parecia já saber que ele viria? A porta rangeu ao abrir e lá estava ele, o idoso da tempestade, sentado com o mesmo olhar sereno e um sorriso que Jorge jamais esqueceria.
Aquele seria o início de algo que mudaria para sempre a vida do homem que acreditava que o dinheiro podia tudo, até conhecer o valor de uma alma. Se você também acredita que nada acontece por acaso, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Você acredita que o destino coloca as pessoas certas no nosso caminho? Seu comentário e compartilhamento ajudam a manter viva essa mensagem de fé e humanidade. Jorge ficou paralisado por alguns segundos. O velho estava ali, sentado em uma cadeira de madeira, como se o tempo não tivesse pressa. A lareira acesa lançava uma luz quente sobre o rosto enrugado, e o som da chuva fina batendo no telhado parecia marcar o ritmo daquela cena improvável. Como o senhor sabia que eu vinha? Perguntou Jorge, ainda sem acreditar no que via. O idoso o observou com calma, sem se apressar na resposta. Quando se salva uma vida, Jorge, algo se conecta. Eu senti que você voltaria. Aquela frase deixou o empresário desconcertado. Jorge tentou disfarçar, mas o orgulho ainda falava alto. Olha, eu não sei quem o senhor é, mas quero te agradecer. Posso te recompensar. Diga o valor que quiser. O velho riu, com um sorriso tranquilo. Valor, repetiu. Você ainda acha que tudo pode ser pago com dinheiro? Jorge franziu o senho, sentindo o incômodo que não sabia explicar. Eu só quero ser justo, respondeu. O senhor me salvou. É o mínimo que posso fazer. O idoso levantou-se lentamente. Mesmo curvado pela idade, havia algo nele. Uma presença, uma firmeza que impunha respeito. Justiça, Jorge, não é dar o que sobra. É dar o que falta. E o que falta em você não é dinheiro. Essas palavras atingiram o milionário como uma flecha. Por um instante, não soube o que responder. O velho o convidou a se sentar. A casa era simples, mas aconchegante. Um cheiro de café, recém-passado, enchia o ar. Sobre a mesa, um crucifixo pequeno, uma bíblia gasta e uma foto antiga de um casal sorrindo. Eu não entendo, disse Jorge, olhando ao redor. O senhor mora sozinho aqui? O idoso assentiu. Muitos anos. Depois que minha esposa partiu, fiquei só com as lembranças e com a missão que ela me deixou, ajudar quem o destino coloca no meu caminho. E o senhor faz isso sempre? Perguntou Jorge. Sempre que posso. Ele olhou fixamente para o empresário. Mas você, Jorge, não caiu naquela estrada por acaso. O coração do milionário disparou. Como assim? O idoso respirou fundo. Às vezes, a vida precisa nos derrubar para nos fazer olhar para cima. Está dizendo que o que aconteceu comigo foi um castigo? Não, meu filho. A voz dele era serena. Foi uma chance. Jorge ficou em silêncio. Dentro dele, algo começava a se mover. As palavras do velho não soavam como sermão, mas como verdades que ele sempre soube e nunca teve coragem de admitir. E o senhor, quem é, afinal? Perguntou. Curioso. O idoso olhou para o fogo e respondeu, como se falasse para o passado, alguém que já teve tudo e perdeu. Alguém que precisou aprender que riqueza de verdade é o que a gente faz pelos outros. Jorge o observava, intrigado. Aquelas mãos calejadas, o olhar profundo, o tom de quem conhecia as dores do mundo. Tudo nele parecia carregar uma história que ainda não havia sido contada. O velho pegou uma caneca, serviu café e entregou ao visitante. Você acha que o dinheiro pode te salvar, Jorge? Mas o que vai te salvar é o que você fizer com ele. Não sei se entendo menos, murmurou o milionário. Vai entender, respondeu o idoso. Só ainda não chegou a hora. O som do vento aumentou lá fora. A chama da lareira tremulou. O silêncio que se seguiu foi denso, quase espiritual. Então o velho se levantou novamente e pegou um pequeno envelope em cima da mesa. Quando sentir que chegou o momento, abra isto. Estendeu o envelope a Jorge, lá dentro. Você vai encontrar algo que pode mudar a forma como vê a vida. Jorge pegou o envelope, confuso. O que tem aqui dentro? As respostas que você não sabia que procurava, mas, cuidado. Às vezes, descobrir a verdade dói mais do que se enganar,
Antes que pudesse perguntar mais, o idoso caminhou até a janela e ficou olhando para fora. Em silêncio, Jorge sentiu que não havia mais nada a dizer. Guardou o envelope no bolso do paletó e saiu, ainda atordoado. Lá fora, a chuva havia parado, mas dentro dele, uma tempestade começava a nascer. Naquela noite, ao voltar para casa, Jorge ficou olhando para o envelope sobre a mesa. Passou horas encarando-o, sem coragem de abrir. Parecia sentir que, a partir do momento em que descobrisse o que havia ali, nada mais seria igual. O relógio marcou meia-noite. Ele respirou fundo, pegou o envelope e disse baixinho para si mesmo: "Tá bem, velho, vamos ver o que tem aqui dentro." Mas quando rasgou o lacre, algo inesperado aconteceu. Um papel caiu no chão, e junto com ele, uma fotografia que fez Jorge perder o fôlego. CTA. Se essa história te prendeu até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que a vida manda sinais quando precisamos mudar? Seu comentário ajuda a espalhar mensagens de fé, humildade e esperança. O papel caiu devagar, deslizando até o chão. Jorge se abaixou para pegá-lo, sem imaginar que aquele simples gesto mudaria tudo. Quando seus olhos se fixaram na fotografia, o ar pareceu sumir dos pulmões. Por um instante, o tempo parou. Na foto, havia um homem jovem, muito parecido com o idoso, que o salvara menos, e ao lado dele, uma mulher sorridente, com um bebê nos braços. Mas o que fez o sangue de Jorge gelar foi o detalhe no canto inferior. O nome, escrito à caneta. Em letras firmes e antigas, Helena Menezes. Coração dele disparou. Helena, o nome da mãe, que ele nunca conheceu. Jorge tremia. Pegou o papel dobrado que veio junto com a fotografia. As letras eram trêmulas, mas firmes o suficiente para carregar um peso que ele ainda não entendia. Jorge, se um dia esta foto chegar até você, é porque o tempo finalmente permitiu que a verdade viesse à tona. Nem toda distância é escolha, e nem toda ausência é abandono. Algumas separações acontecem porque o amor é forte demais para ser destruído de frente. Ele parou de ler. As palavras pareciam ecoar dentro do peito, batendo no mesmo ponto que ele tentava esconder há décadas. Desde criança, Jorge crescera acreditando que o pai o abandonara depois da morte da mãe. Nunca o conheceu. Tudo o que tinha eram lembranças vagas e histórias contadas pela avó. Histórias de um homem pobre, sem ambição, que teria fugido da responsabilidade. Mas e se tudo aquilo fosse mentira? Voltou a olhar para a foto. O homem que segurava o bebê parecia feliz, orgulhoso, cheio de vida. Nos olhos dele havia algo familiar, o mesmo olhar que Jorge via no espelho todas as manhãs. De repente, tudo fez sentido. O idoso que o salvara, a forma como o chamara, pelo nome, a calma com que falava, como se já o conhecesse desde sempre. Jorge sentou-se na cama, com a cabeça entre as mãos. O coração disparava. Aceme. Os suavam. Era impossível. E ao mesmo tempo, tudo dentro dele gritava que era verdade. Pegou o telefone e ligou para o motorista. "A gente vai voltar lá amanhã", disse, com a voz embargada. "Preciso confirmar uma coisa." Mas naquela noite, o sono não veio. Cada vez que fechava os olhos, via a foto, o sorriso da mãe, o olhar do homem. E a frase do bilhete martelava sem parar: "Nem toda ausência é abandono." O amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de cinza. Jorge se vestiu em silêncio e pediu para ser levado de volta à casa do idoso. Mas quando chegaram lá, o portão estava aberto. E a casa vazia. A lareira apagada, a mesa coberta de poeira e nenhuma presença. O velho havia desaparecido. Jorge procurou por horas, chamou vizinhos, caminhou pelos arredores, mas ninguém sabia de nada. Alguns diziam que nunca viram ninguém morar ali há anos. Outros afirmavam que um senhor aparecia de vez em quando, mas sumia sem aviso confuso, e exausto Jorge voltou para o carro. O pingente de madeira que encontrara na estrada ainda estava no bolso. O mesmo símbolo que o idoso usava pendurado no pescoço. Ele olhou para o objeto e sussurrou: "É você, não é?" A emoção o dominou. Pela primeira vez, o homem acostumado a não chorar sentiu as lágrimas escorrerem livremente.
não de raiva, nem de desespero, mas de saudade. Saudade de algo que ele nunca viveu. Nos dias seguintes, Jorge mergulhou em uma busca silenciosa. Contratou investigadores, procurou registros antigos, visitou cartórios e foi em um documento de hospital, datado de mais de 50 anos atrás, que encontrou o nome completo do pai. Antônio Menezes, o mesmo sobrenome que carregava. O mesmo homem da foto. Jorge fechou os olhos. Tudo estava ali, o tempo todo, e ele nunca soube. O homem que salvara sua vida era o pai que ele julgara morto ou ausente por décadas. O destino os havia reunido da maneira mais improvável possível, no limite entre a vida e a morte. Naquela noite, sentado diante da janela, Jorge segurou a fotografia por longos minutos. O rosto do pai sorrindo ao lado da mãe parecia agora olhar diretamente para ele. "Por que o senhor nunca me procurou?" murmurou, com a voz trêmula. "Por que me deixou crescer com tanta raiva?" O vento soprou leve, fazendo o papel balançar nas mãos dele. E por um instante, Jorge sentiu que havia uma resposta, mesmo no silêncio. Talvez o pai nunca o tivesse deixado. Talvez só esperasse o momento certo para ser encontrado. Mas o que ele ainda não sabia é que a história não terminava ali, porque a verdade que ainda estava por vir seria mais profunda, mais dolorosa e mais redentora menos do que ele podia imaginar. Os dias seguintes foram de silêncio. Jorge já não conseguia pensar em mais nada. A imagem do pai o acompanhava em todos os lugares, menos nos corredores da empresa, no espelho do banheiro, até nas madrugadas em que o sono não vinha. Era como se aquele reencontro tivesse aberto uma ferida antiga, mas também uma porta que ele nunca soubera existir. Determinou-se a descobrir tudo. Precisava entender por que o pai desaparecera, por que crescera, acreditando em uma mentira, e por que, depois de tantos anos, o destino escolhera justamente aquele momento para unir-los novamente. Foi até o cartório da cidade onde nascera e, após horas de espera, recebeu um envelope com documentos antigos. Ali estavam as certidões, os registros e um nome que o fez estremecer: Helena Menezes, falecida em 1978. Abaixo, uma observação escrita à mão: óbito registrado pelo marido, Antônio Menezes. Jorge sentiu o estômago revirar. A vida inteira ouvira que o pai fugira depois da morte da mãe. Mas ali estava a prova de que ele estivera presente, pelo menos, até o fim. O que acontecera depois? Por que o pai sumira? Decidido, Jorge foi atrás da única pessoa que poderia ainda ter respostas: Dona Célia, antiga empregada da família, que cuidara dele quando era criança. Depois de muitos anos, ela ainda morava no mesmo bairro simples da Zona Leste quando ele bateu à porta. A mulher demorou alguns segundos para reconhecê-lo. "Meu Deus do céu! Jorge Menezes", disse, levando a mão à boca. "Eu achei que nunca mais ia te ver. Preciso conversar com a senhora." Menos respondeu ele. "É sobre o meu pai." Dona Célia o convidou a entrar. A casa era humilde, mas cheia de lembranças, fotos antigas, móveis gastos e o mesmo cheiro de café que Jorge lembrava da infância. Ele se sentou à mesa e foi direto ao ponto. "Me disseram que meu pai abandonou a gente. Mas isso não é verdade, é?" A expressão da mulher mudou, o olhar dela baixou, e por um instante o silêncio pareceu pesar no ar. "Jorge, eu prometi que nunca contaria, mas talvez já esteja na hora." Ela respirou fundo antes de continuar. "Seu pai nunca abandonou você. Ele foi embora." "Por que foi expulso?" Jorge arregalou os olhos. "Expulso? Por quem?" "Pelo seu avô", respondeu Célia, com a voz trêmula. "O pai da sua mãe. Ele nunca aceitou o casamento. Achava que Antônio não era digno da família. Disse que o dinheiro de vocês não podia se misturar com a pobreza dele." Jorge ficou em choque. "Então, meu avô separou meus pais?" Sim, as lágrimas escorreram pelo rosto da mulher. "Depois que sua mãe morreu no parto, seu avô acusou seu pai de ser o culpado. Disse que o sofrimento dela tinha começado quando se casou com ele. Mandou os seguranças expulsá-lo de casa e jurou que, se ele tentasse se aproximar de você,
mandaria prendê-lo. Jorge não conseguia acreditar no que ouvia. Por alguns segundos, ficou em silêncio, tentando processar cada palavra. E ele nunca tentou me ver? Tentou, respondeu Célia. No começo, vinha escondido. Deixava presentes, bilhetes, mas o seu avô descobriu e ameaçou todos nós. Ele foi embora e nunca mais voltou. Jorge sentiu um nó na garganta. A imagem que sempre tivera do pai, de um homem covarde e ausente, se despedaçava diante dele. No lugar, nascia a figura de alguém que sofrera calado. Por amor, meu Deus. Murmurou. Lá. Murmurou. Eu o odiei a vida inteira, e ele só queria ficar perto de mim. Célia segurou a mão dele. Às vezes, a vida é cruel com quem ama demais, mas o que ele fez naquela noite, quando te salvou, foi a forma que encontrou de dizer que nunca te esqueceu. As palavras dela atingiram Jorge em cheio. O orgulho que sempre o sustentara parecia não fazer mais sentido. As conquistas, os prêmios, o dinheiro, menos nada disso preenchia o buraco que agora se abria dentro dele. Ele sabia quem eu era o tempo todo, disse Jorge, olhando fixamente para o nada. E ainda assim, me salvou, porque o amor verdadeiro não cobra, meu filho, respondeu Célia, com a voz doce. Só espera o momento certo de ser reconhecido. Jorge levantou-se devagar, os olhos marejados. Onde ele está agora? Perguntou, com um fio de esperança. Dona Célia baixou o olhar, hesitando. Sei, mas ouvi dizer que ele anda muito doente. Alguns moradores comentaram que o viram perto da Capela Velha, nas montanhas. Jorge respirou fundo. Então é para lá que eu vou. Ela o segurou pelo braço. Jorge! Que vai fazer? Que devia ter feito há muito tempo, respondeu ele. Vou encontrar meu pai. E dessa vez, nem o passado, nem o orgulho, nem a dor seriam capazes de impedi-lo. Se essa história te emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente. Você acredita que o perdão é a maior forma de amor? Cada comentário ajuda essa mensagem de fé e reconciliação a alcançar mais corações. Na manhã seguinte, Jorge acordou antes do sol nascer. Não pregara os olhos a noite toda. Cada lembrança, cada palavra dita por Dona Célia ecoava dentro dele como um chamado que não podia mais ignorar. Era hora de encarar o passado de frente. E talvez pedir perdão. Pegou o carro e seguiu rumo ao interior, em direção às montanhas. A estrada era longa, cercada por campos e vilarejos esquecidos. Enquanto dirigia, o silêncio do caminho parecia conversar com ele, fazendo-o refletir sobre tudo o que deixara para trás. Lembrou-se dos tempos em que acreditava que o dinheiro comprava tudo: respeito, felicidade, amor. Agora via o quanto fora cego. O homem que ele se tornara, cercado de luxo e vaidade, era só uma sombra do menino que um dia sonhou em ter o amor do pai. O vento soprava forte e as nuvens se acumulavam no céu. Jorge parou em um posto de beira de estrada para pedir informações. Um senhor simples, de chapéu surrado, olhou para ele com curiosidade. Capela Velha? Perguntou o homem. Fica lá pro alto. Mas cuidado, moço. A estrada é ruim e quase ninguém sobe lá nessa época. Eu preciso ir, respondeu Jorge, decidido. É importante. O homem assentiu, sem fazer mais perguntas, e apontou a direção. Siga por aquela estrada de terra. Quando ouvir o som do rio, vai saber que está perto. Jorge agradeceu e voltou ao carro. O trajeto foi se tornando cada vez mais difícil. Buracos, lama, pedras. Mas ele não desistia. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava indo ao lugar certo. Não para fechar um negócio, nem para ganhar mais poder, mas para consertar algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Depois de horas, avistou uma pequena capela antiga no topo de um morro. As paredes descascadas, o sino torto e uma cruz de madeira que parecia resistir ao tempo. Parou o carro e subiu a pé o último trecho, o coração acelerado. Lá dentro,
O silêncio era quase sagrado. Velas derretidas sobre o altar, bancos gastos e o cheiro forte de cera e poeira. Ele caminhou devagar, observando tudo com respeito. Pai, murmurou, sem perceber que falava em voz alta. Se o Senhor estiver ouvindo isso, me perdoa por ter te julgado. De repente, uma voz rouca respondeu atrás dele. Eu ouço, Jorge. Sempre ouvi. Ele se virou, e ali estava Antônio, o homem simples que o salvara na tempestade. Agora, mais fraco, apoiado em uma bengala, com um rosto marcado pelo tempo e pelos arrependimentos. Por um instante, Jorge ficou paralisado. O coração batia com força, e os olhos se encheram de lágrimas. Eu te procurei, disse ele, com a voz trêmula. Eu precisava te ver. O idoso sorriu com ternura. Eu sabia que você viria, filho. Um homem pode fugir de muita coisa, mas nunca foge da verdade. Jorge deu alguns passos à frente. Queria abraçá-lo, mas não sabia como começar. Por que não me procurou antes? Perguntou, tentando conter o choro. Eu cresci te odiando, acreditando que você me abandonou. Antônio olhou para o chão, e uma lágrima escorreu lentamente. Porque eu achei que se ficasse perto, só te faria sofrer mais. Seu avô deixou claro que te tiraria de mim para sempre, se eu insistisse. E eu não quis te colocar em perigo. Mas o Senhor nunca me esqueceu, disse Jorge, quase sussurrando. Nunca, respondeu o pai. Todo dia, eu pedi a Deus para cuidar de você, e quando te vi, naquela noite, ferido, percebi que era a chance que ele me dava para finalmente te proteger. O silêncio tomou conta do lugar. Pai e filho ficaram frente a frente, dois homens marcados por escolhas e arrependimentos, mas ligados por algo que o tempo não conseguiu apagar. Jorge respirou fundo. Pai, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Antônio, abrindo um leve sorriso. Só me perdoa se puder. Então, Jorge deu o passo que o orgulho lhe negara por tantos anos. Aproximou-se e abraçou o pai com força. Nenhuma palavra foi dita. O som do vento entrando pela capela e o choro contido dos dois diziam mais do que qualquer discurso. Ficaram assim por longos minutos, como se o tempo tivesse parado apenas para que aquele reencontro pudesse existir. Quando finalmente se separaram, Antônio segurou o rosto do filho e disse: a vida é curta demais para guardar ódio. Jorge, o que realmente importa é o amor que a gente deixa. Jorge assentiu, emocionado. Eu prometo que vou fazer o que o Senhor sempre quis. Viver de um jeito que te orgulhe. O pai sorriu, e pela primeira vez, Jorge sentiu que estava realmente em paz. O sol começava-se por atrás das montanhas quando Jorge e o pai deixaram a capela. A luz dourada atravessava as árvores e iluminava o rosto cansado de Antônio, revelando uma serenidade rara, como se ele finalmente tivesse encontrado o que buscava há décadas. Sentaram-se em um banco de madeira, diante do vale. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de um riacho. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada menos. Talvez porque sabiam que certas conversas não precisam de pressa. Antônio respirou fundo. Sabe, filho, eu pedi a Deus muitas vezes para me dar mais um dia de vida, só para poder te olhar nos olhos e dizer que eu nunca deixei de te amar. Jorge baixou a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem novamente. O senhor não devia ter carregado esse peso sozinho. Às vezes, o amor exige silêncio, respondeu o pai. Eu preferi ser esquecido a te ver sofrer por minha causa. Houve uma pausa longa. O vento balançava as folhas, e o velho parecia lutar para encontrar fôlego. Jorge percebeu que o pai tremia levemente. Pai, o senhor está bem? Perguntou, preocupado. Antônio sorriu de leve, mas o olhar denunciava o cansaço. A vida já me avisou que estou de saída, Jorge. O corpo dói, a respiração falta, e a alma sente que está chegando a hora. Jorge segurou a mão dele com firmeza. Não fala assim, pai. A gente acabou de se encontrar. O senhor vai ficar bem.
eu prometo. Eu conheço os melhores médicos. Posso levar o senhor para São Paulo agora mesmo. Mas o velho apenas balançou a cabeça. Não é mais hora de hospitais, filho. O que eu precisava já aconteceu. Jorge sentiu o peito apertar. Pai, não pode ser só isso. Escuta, interrompeu o idoso, com a voz baixa, mas firme. Eu te salvei naquela tempestade porque senti que Deus me chamava para uma última missão. E essa missão era devolver o homem bom que existia dentro de você. O silêncio voltou, pesado. O filho o olhava, confuso e com lágrimas nos olhos. E conseguiu. Pai, o senhor conseguiu. Antônio sorriu, com os olhos marejados. Então, posso partir em paz. Mas, antes, eu tenho um último pedido. Jorge se inclinou, apreensivo. Qualquer coisa, pai. O idoso respirou fundo e disse: promete que vai usar o que tem, não para se engrandecer, mas para ajudar os outros. Que vai olhar pros seus funcionários, pros humildes, pros esquecidos, como se fossem parte da sua família. Jorge apertou as mãos dele, emocionado. Eu prometo. E mais uma coisa, continuou o pai. Vai até o orfanato da Vila Nova. Tem uma mulher lá, Dona Lúcia. Ela cuida de crianças que ninguém quer. Eu a ajudo há anos, em segredo. Quero que você continue esse trabalho. Jorge assentiu, tentando conter o choro. Pode deixar comigo. Eu vou cuidar disso. Antônio respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Obrigado, filho. Agora sim, posso descansar. Jorge sentiu o desespero crescer dentro dele. Não fala isso, pai. Por favor. A gente ainda tem tanto para viver. Mas o velho apenas sorriu. A gente vive o tempo que precisa para aprender o que veio aprender. O resto é vaidade. O céu começava a escurecer. Jorge ficou ali, abraçado ao pai, sentindo o peso de cada palavra, o significado de cada segundo. E pela primeira vez na vida, entendeu o que era realmente perder alguém, não por ausência, mas por amor consumado. A respiração de Antônio foi diminuindo aos poucos, até cessar. O silêncio que se seguiu parecia infinito. Jorge chorou como uma criança. Não havia mais fortuna, poder ou orgulho que preenchesse o vazio que aquele homem deixava. Mas entre as lágrimas, algo dentro dele mudava. O orgulho morria, e nascia um novo homem, menos um filho, que finalmente aprendera o valor da humildade, da compaixão e da fé. Horas depois, já na estrada de volta, ele parou o carro no acostamento e olhou para o céu estrelado. Pai, eu vou cumprir o que prometi. O Senhor vai ter orgulho de mim, onde quer que esteja. E naquele momento, uma estrela cadente cruzou o céu, iluminando a noite silenciosa. Jorge sorriu. Não precisava de palavras para entender a resposta. Se essa parte te emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precise lembrar que o perdão pode transformar qualquer vida. Comente aqui embaixo. Você acredita que sempre há tempo para recomeçar? Os dias seguintes foram os mais silenciosos da vida de Jorge. A casa, antes repleta de funcionários, reuniões e telefonemas, agora parecia vazia. O som das risadas e do barulho cotidiano havia sido substituído pelo eco da saudade. Durante anos, Jorge viveu cercado de tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas agora, pela primeira vez, ele compreendia o que realmente significava ter tudo. E não tinha nada a ver com riqueza. Era sobre paz, sobre propósito, sobre amor. O enterro de Antônio foi simples, como ele desejava. Poucos amigos, alguns vizinhos e Dona Célia, que chorava como uma mãe. Jorge não falou muito. Ficou ali, de pé, olhando o caixão ser coberto pela terra, com o coração pesado, mas sereno. Prometera ao pai que mudaria e pretendia cumprir, de volta à cidade, no topo do prédio onde ficava a sede de sua empresa. Jorge observava a paisagem pela janela do escritório. As luzes de São Paulo brilhavam como sempre, mas agora pareciam diferentes, mais distantes, menos importantes. Ele sabia que aquele seria o início de uma nova vida.
Chamou a secretária. Dona Márcia, quero que reúna todos os funcionários amanhã cedo. Tenho um comunicado importante. No dia seguinte, o auditório estava lotado. Alguns olhares curiosos, outros desconfiados. Jorge subiu ao palco com uma postura diferente. Não era mais o homem arrogante que entrava impondo respeito pelo poder, mas alguém que falava com sinceridade. Durante anos, menos começou ele. Eu me enganei, achando que o sucesso era medido pelo tamanho da conta bancária. Hoje, eu entendo que o verdadeiro sucesso está nas vidas que a gente toca. Os funcionários se entreolharam, surpresos. Jorge continuou. A partir de hoje, metade do lucro anual da empresa será destinado a projetos sociais. Vamos criar um programa de bolsas de estudo, apoio a famílias carentes e ampliação do orfanato da Vila Nova. Um murmúrio correu pela plateia. Era difícil acreditar que o empresário frio e exigente que eles conheciam estava dizendo aquilo. Quem quiser se envolver será bem-vindo, completou. A partir de agora, trabalharemos não só para crescer, mas para fazer diferença. As palmas começaram tímidas, mas logo tomaram o salão inteiro. Dona Márcia, emocionada, enxugava as lágrimas. Ela conhecia Jorge há 20 anos e nunca o vira tão humano. Naquela tarde, ele foi pessoalmente até o orfanato da Vila Nova. As paredes descascadas, o pátio pequeno e as crianças brincando com o pouco que tinham. Dona Lúcia, a mulher que o pai mencionara, o recebeu com um sorriso gentil. O senhor é o filho do seu Antônio, não é? Ele falava tanto de você. Jorge assentiu, emocionado. Vim cumprir o que ele começou. A mulher o levou para conhecer o lugar. Crianças de todas as idades o olhavam com curiosidade. Algumas corriam, outras se escondiam atrás de cadeiras. E no olhar delas, Jorge viu algo que há muito tempo não via. Esperança, elas não precisam de muito, disse Dona Lúcia. Só de alguém que acredite nelas. Jorge passou a mão nos cabelos, tentando conter a emoção. Então, é isso que vamos fazer. A partir de hoje, o orfanato vai receber tudo de que precisar. Reforma, alimentação, estudos. Meu pai acreditava em vocês. E eu também acredito. Dona Lúcia sorriu com os olhos marejados. Seu pai ficaria orgulhoso. Jorge olhou para o teto, respirando fundo. Eu espero que ele esteja vendo. Nos meses seguintes, o orfanato foi reformado. As crianças receberam roupas novas, computadores, brinquedos e uma nova biblioteca. Mas o que mais mudou foi o coração de Jorge. Ele passou a visitar o local toda semana. Brincava com as crianças, lia histórias e ouvia cada uma delas com atenção. Certo dia, uma menina de cabelos cacheados o abraçou e disse: Tio Jorge, quando eu crescer, quero ser igual a você. Ele sorriu, emocionado. Não, pequena, será melhor, sempre melhor. E naquele instante, percebeu que o legado de seu pai estava vivo, não em prédios, nem em números, mas em sorrisos. Era o amor de um homem simples, que mesmo pobre, deixou a maior herança de todas: o exemplo. Era uma manhã calma. O sol atravessava as cortinas do escritório de Jorge, iluminando a mesa repleta de papéis, relatórios e projetos sociais. A vida havia mudado completamente. Aquele homem, antes obcecado por lucros e aparências, agora encontrava sentido em ver sorrisos e recomeços. Enquanto revisava alguns documentos, a secretária entrou e colocou um envelope sobre a mesa. Senhor Jorge, essa carta chegou hoje cedo. Não tem remetente. Ele a pegou, curioso. O envelope era simples, envelhecido, com o nome dele escrito à mão. Ao abri-lo, reconheceu a caligrafia imediatamente. Seu coração disparou. Era de seu pai. As mãos de Jorge tremiam. Como era possível? O velho Antônio já havia partido meses antes, mas ali, diante dele, estavam aquelas palavras firmes. Como se o tempo não tivesse poder sobre elas, a carta começava assim: Filho, se você está lendo isso, é porque já chegou o momento certo. Eu pedi para a Dona Lúcia te entregar, quando achasse que você estava pronto. E se ela cumpriu o combinado, é porque você finalmente entendeu o que tentei te ensinar a vida inteira. Jorge
Engoliu em seco. Leu devagar, como se cada frase fosse um abraço vindo do passado. Eu nunca quis que você fosse rico, Jorge. Quis que fosse bom. O dinheiro passa, mas o caráter fica. Um dia, você vai perceber que o maior investimento que um homem pode fazer é nas pessoas. Ele parou por um instante, respirando fundo. As lembranças vieram com força menos o acidente. A tempestade. O reencontro. O último abraço. Continuou lendo. Na minha vida, errei muito. Fui teimoso, orgulhoso e perdi tempo demais tentando provar valor para gente que nunca me amou, mas aprendi que o amor verdadeiro não precisa ser provado. Ele só precisa ser vivido. As palavras pareciam cortá-lo por dentro. Era como se o pai ainda estivesse ali, falando com ele. Talvez você ache que me perdoou, mas a verdade, meu filho, é que fui eu quem sempre te perdoou, por me odiar, por não me entender, por seguir um caminho diferente, porque amar é isso, aceitar o outro, mesmo quando ele não nos entende. Jorge fechou os olhos. As lágrimas desciam silenciosas. A voz do pai parecia ecoar em sua mente, suave e firme, como naqueles breves dias juntos. E por fim, quero te deixar um último conselho. Se um dia o destino te colocar diante de alguém em apuros, não hesite em ajudar, mesmo que pareça um estranho, porque foi assim que a vida nos uniu, e será assim que ela continuará te ensinando. Jorge deixou a carta sobre a mesa e levou as mãos ao rosto. Ficou assim por alguns minutos, em silêncio, sentindo o peso e a beleza de cada palavra. Depois levantou-se, foi até a janela e olhou para o horizonte. A cidade seguia viva, barulhenta, impaciente, mas dentro dele, tudo estava em paz. Naquela tarde, ele decidiu visitar o orfanato novamente. Chegando lá, encontrou Dona Lúcia sentada no jardim, com um sorriso discreto. Eu sabia que a carta chegaria até você, disse ela. Seu pai escreveu com tanto amor. Jorge assentiu, com a voz embargada. Ele ainda me ensina. Mesmo depois de ter partido, Dona Lúcia o olhou com ternura. Os homens bons nunca vão embora de verdade. Jorge, eles ficam nas ações que deixam no mundo. Enquanto caminhava entre as crianças, Jorge viu um menino parado num canto, tentando consertar um brinquedo quebrado. Ajoelhou-se ao lado dele. Está tentando arrumar? Perguntou. O garoto, de uns 8 anos, respondeu timidamente. Tô, mas não consigo. Acho que quebrou para sempre. Jorge pegou o brinquedo e, com paciência, recolocou uma peça no lugar. Às vezes, parece que está quebrado para sempre. Mas, ou está. Só precisa de alguém que acredite. O menino olhou e sorriu. Naquele sorriso, Jorge sentiu algo diferente, menos como se visse um reflexo de si mesmo, muitos anos antes. E naquele instante, entendeu o verdadeiro sentido das palavras do pai. O destino havia fechado o ciclo. Se essa parte tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história com alguém que precise acreditar novamente no poder do amor e do destino. Comente aqui. Você acredita que nada na vida é por acaso? Os dias seguintes à leitura da carta foram de reflexão profunda para Jorge. Ele passava horas caminhando pelo jardim do orfanato, observando as crianças brincarem, rindo, caindo, levantando e percebendo que a vida, no fundo, era exatamente isso: cair e se levantar, sempre. Dona Lúcia notou a mudança no olhar dele. O homem que antes entrava ali com passos firmes e olhar distante, agora andava devagar, observando tudo, sentindo tudo. Aquele não era mais um empresário poderoso, que calculava ganhos e perdas. Era apenas um homem que finalmente entendia o valor da vida. Uma tarde, ele pediu para conversar com ela. Sentaram-se sob a grande árvore no centro do pátio, menos a mesma onde o velho Antônio costumava ficar observando o pôr do sol. Jorge respirou fundo e disse: Eu quero ajudar, Dona Lúcia, mas não como antes, com doações ou cheques. Quero estar presente. Quero transformar este lugar em algo maior, algo que leve o nome dele adiante. Ela sorriu, emocionada. O seu pai estaria muito orgulhoso, Jorge,
e assim começou um novo capítulo na vida dele. Durante semanas, Jorge planejou reformas, contratou equipes, mobilizou antigos contatos de negócios e convenceu empresas a apoiarem o projeto. Mas, acima de tudo, ele se envolveu pessoalmente, pintando paredes, servindo refeições, contando histórias às crianças. Aos poucos, o orfanato foi ganhando nova vida. As salas antigas foram reformadas, o refeitório ampliado, o jardim revitalizado. No portão principal, uma nova placa foi colocada. Instituto Antônio, um lar para recomeçar. O nome do pai estava ali, não como homenagem fria, mas como símbolo de transformação. Porque aquele homem simples, que o salvara numa tempestade, havia deixado o maior legado que alguém poderia deixar. O exemplo. Quando o Instituto foi inaugurado oficialmente, dezenas de pessoas compareceram, menos empresários, voluntários, jornalistas e, claro, as crianças. Mas Jorge não quis discursos longos. Subiu ao pequeno palco improvisado, respirou fundo e falou com a voz firme e serena. Durante muito tempo, eu achei que riqueza era ter mais do que os outros. Hoje entendo que riqueza é ter algo que o dinheiro não pode comprar. Propósito. Meu pai me ensinou isso, não com palavras, mas com gestos. Ele me salvou quando eu estava perdido, e agora é minha vez de salvar outras pessoas, do jeito que ele faria. O silêncio tomou conta do pátio. Alguns se emocionaram, outros apenas baixaram a cabeça, tocados pela simplicidade e verdade naquelas palavras. Depois da cerimônia, Jorge caminhou sozinho pelo corredor principal. Cada criança que o abraçava parecia um lembrete de que ele finalmente estava no caminho certo. Mas uma cena, em especial, ficou gravada em sua memória. Um menino se aproximou com um papel nas mãos. Era um deceno, 2 homens de mãos dadas, sob uma chuva forte. O menino disse timidamente: "Tio Jorge, é você? E o seu pai, né? Ele te achou na tempestade." Jorge se ajoelhou, os olhos marejados. "Sim, é isso mesmo. Meu pequeno, ele me achou. E nunca mais me deixou sozinho." O garoto sorriu e saiu correndo. Jorge ficou ali, olhando para o desenho, sentindo que, de alguma forma, o velho Antônio ainda estava por perto. Naquela noite, ele voltou para casa e colocou o desenho em uma moldura sobre a lareira. Abaixo dele, colocou a carta do pai. 2 pedaços de papel. Simples, mas carregados de tudo que o dinheiro jamais poderia comprar. E pela primeira vez em muitos anos, Jorge dormiu tranquilo. Sem remorso, sem vaidade, sem medo. Apenas com a certeza de que, quando a vida o colocou em apuros, não foi para puni-lo, foi para transformá-lo. Os meses passaram, e o Instituto Antônio se tornaram um símbolo de esperança. Reportagens, voluntários e doações começaram a chegar de todo o país. Mas, mais do que o sucesso, Jorge se sentia completo. A cada risada das crianças, ele ouvia o eco da voz do pai, como se o velho ainda o acompanhasse em cada passo. Certa manhã, Jorge estava no escritório do Instituto, revisando relatórios, quando a secretária bateu à porta. "Senhor Jorge, tem um visitante lá fora!" Disse que é muito importante falar com o senhor. Ele levantou o olhar. Disse: "O nome?" Disse sim. Um tal de Ricardo Moretti, o nome, o atingiu como um soco no estômago. Ricardo, o antigo sócio. O homem que o abandonara quando o império começou a ruir. Aquele que, movido pela ganância, o traiu para assumir a empresa sozinho. Jorge respirou fundo. Durante anos, pensou nesse momento menos no que diria se um dia voltasse a vê-lo. Mas agora, o homem que antes vivera de orgulho e vingança não existia mais. "Peça para ele entrar", disse, com voz firme, mas serena. A porta se abriu, e Ricardo entrou, mais envelhecido, com olheiras profundas e expressão abatida. O terno caro ainda estava lá, mas o brilho da arrogância havia desaparecido. Por um instante, os dois ficaram apenas se olhando. Em silêncio. "Você está diferente, Jorge", disse Ricardo, tentando forçar um sorriso. "E você?" "Igual", respondeu ele, sem ironia. Que te traz aqui?" Ricardo baixou o olhar.
Eu vim pedir desculpas. Aquelas palavras pairaram no ar. Jorge encostou-se na mesa, cruzou os braços e esperou. Ricardo continuou. Quando tudo desabou, eu pensei que estava te derrubando. Que, se tirasse tudo de você, eu seria o vencedor. Mas o tempo mostrou que o verdadeiro fracasso foi o meu. E agora? Perguntou Jorge. O que você quer de mim? Uma segunda chance. Não nos negócios. Na vida, eu vi o que você fez aqui, Jorge. Vi as reportagens, as crianças, e percebi que o dinheiro nunca me deu o que eu procurei. Mas você encontrou. Jorge ficou em silêncio por alguns segundos. O velho orgulho tentou falar mais alto. Parte dele queria lembrar cada ferida, cada humilhação, cada noite sem dormir. Mas outra parte, a que aprendeu com o pai, o fez respirar fundo e responder com calma. Ricardo, o que meu pai me ensinou é que perdoar não é esquecer o que fizeram com a gente. É decidir que aquilo não vai mais nos aprisionar. Ricardo olhou com os olhos marejados. Então, você me perdoa? Perdoo, sim. Mas não porque você merece. Perdoo porque eu mereço paz. O silêncio tomou conta da sala. Por alguns segundos, o som distante das crianças brincando no pátio parecia preencher o ar. Jorge estendeu a mão. Ricardo hesitou, mas apertou. Duas vidas, que um dia se afastaram pela ganância, agora se reencontravam pela humildade antes de sair. Ricardo disse, eu queria poder retribuir o que você está fazendo aqui. Pode, respondeu Jorge. Comece ajudando quem precisa mais do que você. O resto vem com o tempo. Quando ele foi embora, Jorge ficou olhando pela janela. Um vento leve balançava as árvores do jardim. Era como se o universo confirmasse que o perdão era o último elo que faltava para encerrar aquele ciclo. Naquela noite, sozinho em casa, Jorge abriu novamente a carta do pai. Leu o trecho final, como se fosse uma resposta enviada do além. Meu filho, um homem só é verdadeiramente livre quando solta o peso que carrega no coração. Ele sorriu e entendeu, de uma vez por todas, que o velho Antônio havia lhe deixado não apenas uma segunda chance, mas um novo caminho. Os meses seguintes foram de paz e movimento. O Instituto Antônio se tornara um exemplo nacional de solidariedade. Reportagens contavam a história de um milionário que, após ser salvo por um idoso pobre, dedicou a vida a retribuir o que recebeu. Mas para Jorge, o verdadeiro sucesso não estava nas câmeras, e sim nos olhares das crianças que agora tinham esperança. Ele passava horas entre elas, ensinando, ouvindo, brincando. Cada sorriso era uma lembrança do pai, um lembrete silencioso de que o amor simples transforma o mundo de maneira mais profunda do que qualquer fortuna. Certa manhã, ao chegar ao instituto, Jorge encontrou uma jovem mulher o esperando na entrada. Tinha uma pasta nos braços e um olhar decidido. O senhor é Jorge Menezes, certo? Perguntou ela, estendendo a mão. Sou? Sim. Como posso ajudar? Meu nome é Clara. Trabalho em uma organização não governamental que atua em comunidades carentes. Soube da sua história e acho que podemos fazer algo juntos. Jorge a convidou para entrar e ela explicou o projeto. Levar o modelo do Instituto Antônio para outras regiões do país, criando centros de acolhimento que não apenas abrigassem crianças, mas também oferecessem oportunidades, educação e dignidade. Enquanto ela falava, Jorge a observava atentamente. Via em Clara o mesmo brilho que vira no pai, o brilho de quem acredita que o bem é uma escolha, não acaso. O senhor topa? Perguntou ela, sorrindo. Ele demorou alguns segundos. Depois respondeu, topo, mas com uma condição nada de senhor. Me chame de Jorge Anclara Riu. E assim começou uma parceria que mudaria muitas vidas. Nos meses seguintes, eles viajaram juntos para comunidades esquecidas, vilarejos isolados, escolas abandonadas. Cada lugar revelava uma nova realidade, uma nova dor, mas também uma nova chance de recomeçar. Em uma dessas viagens, Jorge conheceu uma senhora que cuidava de crianças órfãs, em uma casa improvisada. Ela o recebeu com humildade, oferecendo café
e pão simples. Eu faço o que posso, disse ela. Às vezes falta tudo, mas nunca falta fé. Jorge segurou a mão dela. A senhora faz mais do que pode, e é por pessoas como a senhora que eu continuo de volta a São Paulo. Ele reuniu a equipe do Instituto e anunciou: vamos expandir. Quero que o nome do meu pai alcance cada canto desse país. Que ninguém precise passar pela tempestade que eu passei para entender o valor da solidariedade. Os funcionários aplaudiram e as crianças correram até ele, abraçando-o com alegria. Entre risadas e abraços, Jorge sentiu algo diferente. Não era apenas gratidão, era propósito, mas, naquela mesma noite, sentado diante da lareira, ele olhou para o retrato do pai e sussurrou: Pai, eu prometo, onde houver dor, eu levarei esperança. Onde houver solidão, eu levarei amor. O Senhor me salvou uma vez. Agora é a minha vez de salvar o que eu puder. O fogo crepitava, lançando reflexos dourados no rosto dele. E naquele instante, Jorge teve a certeza de que o pai estava ali, não em corpo, mas em essência, guiando cada passo. Sem perceber, uma lágrima desceu pelo rosto dele, mas era uma lágrima leve, de paz. A tempestade havia passado. Agora, era tempo de reconstruir o amanhã. Na manhã seguinte, ele se reuniu com Clara e apresentou um novo plano. Criar uma rede nacional de institutos. Ela o olhou, surpresa. Isso vai mudar muita coisa, Jorge. Tá pronto para isso? Ele sorriu. Eu nasci pronto. Só demorei a entender para quê. E assim, o homem que um dia fora movido pelo orgulho, agora era movido por uma promessa, a de que ninguém precisaria enfrentar a vida sozinho. Como ele enfrentou? Era uma tarde calma, quando Jorge recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz masculina, séria e respeitosa se apresentou. Senhor Jorge Menezes, aqui é o Dr. Álvaro, advogado do seu pai, o senhor Antônio. Preciso muito conversar com o senhor. Jorge se calou por alguns segundos. O pai já havia partido há meses, e ele pensava que tudo sobre o velho estava resolvido. Mesmo assim, aceitou o encontro. Horas depois, estava no antigo escritório do advogado, um local pequeno, repleto de livros e lembranças de outro tempo. O Dr. Álvaro o recebeu com um aperto de mão firme e olhar sereno. Senhor Jorge, seu pai me pediu, antes de morrer, que eu guardasse algo. Ele deixou comigo um documento. E uma carta. Outra carta? Perguntou Jorge, intrigado. Sim. Ele disse que só deveria ser entregue quando o senhor estivesse vivendo o que ele chamou de a vida que ele sempre sonhou para você. O advogado abriu uma pasta de couro e retirou um envelope e uma pasta amarelada. Jorge reconheceu a caligrafia, a letra firme, simples, direta menos a do velho Antônio. Sentou-se, respirou fundo e começou a ler. Filho, se essa carta chegou até você, é porque agora você entende o que eu não consegui te ensinar com palavras. O que eu guardei para você não está em cofres, nem em escrituras, está nas pessoas que cruzaram o seu caminho. As mãos de Jorge tremiam. O advogado observava em silêncio, respeitando o momento. A carta continuava. Na época em que trabalhava como jardineiro e mecânico, eu ajudei muitas pessoas simples. Gente que nunca teve nada, mas que me deu tudo: amizade, respeito e fé. Guardei com eles o pouco que tinha, não de dinheiro, mas de sonos. E pedi a eles que, quando o tempo certo chegasse, entregassem a você o que plantamos juntos. Jorge franziu a testa. O que ele quis dizer com isso? Perguntou. E o advogado abriu a pasta e mostrou uma série de documentos, registros e cartas de pequenas famílias espalhadas pelo país. Em cada uma havia uma história de alguém que o velho Antônio havia ajudado. Uma mulher que ganhou um terreno para construir sua casa. Um jovem que recebeu ferramentas e virou mecânico. Um grupo de idosos que, graças ao velho, conseguiu montar uma pequena cooperativa.
Mas o mais impressionante veio no final. Entre os papéis, havia um documento de fundação. O nome escrito no topo fazia Jorge prender a respiração. Fundação Sementes do Amanhã. Assinada por Antônio Menezes, o advogado explicou. Seu pai começou isso há mais de 20 anos. Era um projeto de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Ele sempre disse que, um dia, você continuaria o trabalho. Jorge ficou em silêncio, olhou para o documento, para a assinatura firme do pai, e sentiu um nó na garganta. Ele sempre soube, murmurou, sempre soube que um dia eu entenderia. O verdadeiro testamento, meu filho, dizia a última linha da carta, é o amor que deixamos espalhado. Se você continuar esse trabalho, estará mantendo meu coração vivo, não num caixão, mas em cada vida que tocar. Jorge fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. O advogado o observava com respeito. O senhor vai continuar o projeto dele? Perguntou. Jorge respirou fundo, enxugou o rosto e respondeu com firmeza. Não apenas vou continuar, vou fazer com que o país inteiro conheça o nome dele. Naquela mesma noite, reuniu Clara e sua equipe e mostrou os documentos. Ela os leu, emocionada. É como se o seu pai soubesse que tudo isso ia acontecer, disse ela. Ele não sabia, Clara. Ele acreditava. E isso é ainda maior. E, mais uma vez, a jornada de Jorge ganhava um novo sentido. Agora, não era apenas sobre redenção ou perdão. Era sobre legado. O testamento do coração do pai tornava-se a semente de algo ainda maior. Uma rede de amor que atravessaria gerações. Se essa parte te emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que perdeu alguém querido, mas acredita que o amor verdadeiro nunca morre. Comente. Você acredita que o amor pode deixar heranças invisíveis? Os dias que se seguiram foram de intensa movimentação. O escritório do Instituto Antônio se transformou em um verdadeiro centro de planejamento. Papéis, projetos, reuniões e telefonemas se misturavam com risadas e conversas sobre o futuro. Jorge, ao contrário do empresário de outrora, não delegava tudo. Participava de cada decisão, lia cada proposta e fazia questão de conhecer pessoalmente as pessoas envolvidas. Era como se quisesse garantir que, em cada detalhe, o espírito do pai estivesse presente. Clara observava isso de perto. Você trabalha como se o tempo fosse acabar amanhã, menos comentou ela, com um leve sorriso. É que agora eu sei quanto tempo eu perdi, respondeu Jorge, e não quero desperdiçar mais nenhum segundo. A equipe decidiu que o primeiro passo seria transformar o Instituto Antônio em sede principal da nova Fundação Sementes do Amanhã, o projeto original criado por seu pai. Dessa vez, com estrutura, alcance e o coração que o velho Antônio sempre sonhou, Jorge viajou por diversas cidades, visitou comunidades, escolas e centros sociais. Em cada lugar, encontrava alguém que dizia: seu pai me ajudou quando ninguém mais acreditava em mim. Essas histórias eram simples, mas poderosas. Um pequeno empréstimo, uma refeição oferecida, uma palavra de incentivo. Coisas que, na época, pareciam pequenas, mas que agora ele via como os verdadeiros investimentos do pai. Investimentos no ser humano. Durante uma dessas viagens, Jorge foi convidado a dar uma entrevista em uma emissora nacional. No estúdio, sentado diante das câmeras, o repórter perguntou: Senhor Jorge, o que o motivou a transformar sua vida e seguir os passos do seu pai? Ele respirou fundo antes de responder, porque eu percebi que o sucesso que eu perseguia era vazio. Meu pai me mostrou, com sua simplicidade, que o verdadeiro poder não está enquanto você tem, mas enquanto você oferece. Eu perdi anos buscando ser grande e levei uma vida inteira para entender que grande é aquele que serve. O silêncio tomou conta do estúdio. O repórter, emocionado, encerrou dizendo: acho que o país precisava ouvir isso. A entrevista foi ao ar naquela mesma semana, e o impacto foi imediato. Mensagens, doações e voluntários começaram a chegar de todos os cantos. Jorge se tornou inspiração,
não como milionário, mas como filho de um homem simples que havia mudado o mundo com gestos silenciosos em uma das noites seguintes. Ele caminhava sozinho pelo jardim do instituto. O vento trazia o som das crianças brincando, e o cheiro das flores recém-plantadas enchia o ar. Olhou para o céu e falou baixinho: Pai, o seu nome agora vive em cada um deles. E, de repente, sentiu o mesmo vento que o atingira na noite da tempestade. Mas, dessa vez, não havia medo. Havia paz. Era como se o velho Antônio o abraçasse silenciosamente dizendo: Missão cumprida, meu filho. No dia seguinte, a placa principal da fundação foi trocada. Agora, lia-se: Fundação Sementes do Amanhã, criada por Antônio Menezes, continuada por seu filho, Jorge. Clara se aproximou, com um brilho nos olhos. Ele estaria orgulhoso. Jorge sorriu, com a voz embargada. Eu é que sou orgulhoso por ser filho dele. Enquanto o sol se punha, Jorge observou as crianças correndo pelo pátio. O mesmo onde um dia o pai sentou-se com ele, exausto, mas cheio de fé. Percebeu que a vida tinha dado voltas, e no fim, o ponto de chegada era o mesmo do começo: o amor. Aquele homem que um dia perdeu tudo agora possuía o que o dinheiro jamais poderia comprar: propósito, paz e o legado de um pai que nunca desistiu dele. Era madrugada. O instituto dormia em silêncio, exceto pelo som distante da chuva fina que começava a cair sobre o telhado. Jorge, como fazia às vezes, caminhava sozinho pelos corredores. Gostava daquele silêncio. Era nele que conseguia ouvir a própria alma. Parou diante da sala principal, onde na parede estavam as fotos do velho Antônio e das primeiras crianças acolhidas. O rosto do pai, em preto e branco, sorria com aquele olhar calmo que sempre o acompanhou. Mesmo depois da partida, Jorge se aproximou, tocou o vidro da moldura e ficou ali, em silêncio. Não havia tristeza, havia gratidão. Lembrou-se da noite da tempestade, o frio, o medo, o acidente. E lembrou-se do homem simples que, sem pedir nada em troca, lhe ofereceu abrigo, comida e afeto. Um gesto que mudou tudo. Se o senhor não tivesse me achado naquela estrada, sussurrou, com a voz embargada, eu ainda seria aquele homem vazio, cego pela vaidade. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Podia quase sentir o cheiro da terra molhada da antiga oficina, o som do rádio antigo que o pai escutava, o barulho do vento batendo na janela. Tudo voltava como se fosse ontem. A chuva aumentava, batendo firme nas janelas. Mas, diferente da tempestade de antes, aquela era uma chuva serena, limpa menos, como se o céu também lavasse a alma dele. De repente, uma pequena voz o chamou. Era Tiaguinho, uma das crianças do instituto. Tio Jorge, o senhor ainda está acordado? Jorge sorriu e se abaixou. Tô? Sim, meu pequeno. Oh, que foi? Eu tive um pesadelo. Sonhei que a chuva levava todo mundo embora. Ele o pegou no colo e respondeu, com um tom calmo: a chuva não leva, Tiaguinho. A chuva faz tudo nascer de novo. O menino encostou a cabeça no ombro dele e, em minutos, adormeceu. Jorge o levou de volta para o quarto, cobriu e ficou observando-o dormir. Viu naquele garoto tudo o que o pai via nele um dia: a esperança do que ainda podia ser salvo. Quando saiu do quarto, o céu começava a clarear. O primeiro raio de sol atravessava as nuvens, iluminando o pátio molhado. Ele caminhou até o jardim. Sentou-se no mesmo banco, onde o pai gostava de ficar, e observou o amanhecer. A cada respiração, sentia-se mais leve, mais inteiro, como se finalmente o mundo estivesse em paz menos, e ele também pegou do bolso a última carta do pai, já gasta, amarelada pelo tempo. Leu as palavras finais, uma vez mais. Um dia, quando você olhar para trás e perceber que tudo o que fez foi com amor, não precisará de mais
nada. O amor é o testamento dos homens bons. E, se você amar, meu filho, eu nunca vou embora. Jorge fechou a carta devagar e olhou para o céu. Os raios do sol batiam sobre ele, aquecendo o rosto ainda úmido pela chuva. E, por um instante, ele jurou ouvir a voz do pai, leve, quase sussurrada pelo vento. Eu sempre estive aqui, Jorge. Sempre. Ele sorriu. E, naquele sorriso, havia tudo o que o dinheiro, o poder ou o tempo jamais poderiam oferecer: paz, amor e gratidão. Levantou-se, respirou fundo e caminhou de volta para o instituto. O som das crianças acordando enchia o ar. Era vida, era futuro. E no fundo, ele sabia, o velho Antônio não partiu. Apenas se espalhou. Em cada gesto, em cada riso, em cada alma tocada pelo bem, o homem que um dia foi salvo por um idoso pobre, agora salvava centenas. E o ciclo da vida, menos o ciclo do amor, estava completo. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que acredita que o amor pode mudar o destino.